o verso 1 em diante. Depois Tiago, capítulo 4, o verso 8. Isaías 59 diz assim: vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Amém? Agora vamos lá em Tiago capítulo 4, no livro de Tiago. Tiago 4, verso 8. 4 de Tiago, verso 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troque o riso por lamentos e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Vamos ver só o verso 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Amém? Só a parte A do versículo. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Amém? Pelo que eu quero trazer hoje para nós, o que nos afasta de Deus. Nós estamos vivendo aí um feriado, um feriado de carnaval. É um feriado onde, infelizmente, a carne, o império da carne reina no Brasil de uma forma terrível. E, infelizmente, muitos nesse período se afastam de Deus. Esses são 4 dias, 4 dias de feriado, muitos cristãos se desviam, amém? E nós vamos ver que, com o passar do tempo, você já percebeu, tem muitas pessoas que nós gostamos dessas pessoas, mas com o passar do tempo a gente vai se afastando dela. A gente nem sabe o motivo por que afastou dessa pessoa. A gente muitas vezes não vê o motivo, mas muitas vezes a correria da vida, ou muitas vezes aquelas coisinhas que não foram tratadas no relacionamento, Ele pode chamar de relacionamento interpessoal, que fala, de pessoa para pessoa, A gente pode ver aquelas coisinhas que não são tratadas, aquelas mágoas que vão ficando e vão gerando ali uma mágoa maior, um pecado que não foi perdoado, uma atitude que não foi perdoada, enfim, a pessoa acaba se afastando por essas coisinhas que muitas vezes pessoas que nós amamos. E com Deus não é diferente. Só que com Deus nós não queremos nos afastar dele. Nós sempre queremos estar próximos de Deus. Mas a Bíblia diz aqui: aproxime-se de Deus e Ele vai se aproximar de vocês. Muitas vezes nós queremos intimidade com Deus. Todos nós queremos ser íntimos de Deus, ter conhecimento da verdade de Deus. Mas infelizmente nós, com o tempo, com o passar do tempo, a gente querendo ou não dar aquela afastada um pouco do Senhor. Porque Paulo ele disse assim: o que eu quero fazer, eu não faço, mas o que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Então, muitas vezes, nós não queremos nos afastar de Deus, mas com o passar do tempo, a correria do dia a dia, nós podemos ver que a Bíblia, ela nos mostra que muitas vezes pessoas se afastaram do Senhor, pessoas deixaram de ter comunhão com o Senhor. Agora a pergunta é: será que realmente nós estamos próximos de Deus? Porque a gente pode ver que nós temos que ter comunhão com o Senhor. Eu sempre falo aqui que é impossível eu e você termos comunhão com Deus se nós não temos comunhão uns com os outros. Seria hipocrisia, porque muitas pessoas dizem: eu amo Jesus, eu creio em Deus, mas muitas vezes elas não têm comunhão entre si. São pessoas que guardam mágoas, que guardam rancores no seu coração, e muitas vezes nós vivemos enganados, porque Tiago aqui disse, mais aqui atrás, ele disse aqui, capítulo 1 de Tiago, verso 22: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Então o termo aqui ele está dizendo aqui, olha, não viva enganado, porque muitas vezes nós dizemos que amamos a Deus, mas muitas vezes nós nos afastamos do Senhor por não amar uns aos outros, por não entender uns aos outros, por não compreender uns aos outros. E a própria Bíblia diz que o reino dividido ele não vai subsistir. Hoje o que eu vejo na igreja do Senhor no Brasil e em todo lugar é que muitas pessoas, muitos cristãos, muitas igrejas brigam entre si procurando aquela expressão, pescar em aquário. É um querendo pescar o membro do outro, e muitas vezes nós perdemos tempo com isso e deixamos aquele
aquele que não conhece o Senhor morrer. Então, eu prefiro que buscar aquele que não conhece a Cristo. Obviamente, temos que trabalhar com as duas tipos de pessoa, né? Mas aquele que já conhece, se ele aplicar o conhecimento dele, como o irmão disse aqui no testemunho, se ele pôr para fora aquilo que ele já aprendeu, uma vida vai ser salva. O problema é que muitas vezes nós ficamos guardando aquilo que nós já aprendemos de Deus e não colocamos aquilo em prática. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje, né? Nós vamos ver aqui uma coisa que nos afasta de Deus e que tem afastado a nossa vida de Deus, é a omissão. O que é omissão? É deixar de fazer, é não agir quando se esperaria que o fizesse, é deixar no esquecimento. E um grande caso, típico de omissão, foi o profeta Jonas. A Bíblia diz que Deus deu uma ordem. A ordem não tinha nem o que perguntar o que era a ordem. A ordem era: vá à cidade de Nínive, pregue a minha palavra. O povo lá desobedeceu a minha vontade. Mas é interessante notar que quando Jonas recebe a orientação divina, recebe a ordem de Deus de ir pregar na cidade, ele simplesmente não disse sim nem não, ele simplesmente fugiu para outro lugar. Ele não respondeu para Deus, ele não respondeu porque Deus até esperava uma resposta dele, mas ele ficou em silêncio. E quando ele fugiu, ele se omitiu. Omitir é você deixar de fazer, não agir quando se esperaria que o fizesse. Deus esperava que Jonas fizesse alguma coisa, mas a gente pode ver que ele não disse sim nem não. Ele simplesmente desobedeceu, ele simplesmente virou as costas para Deus. E o que nos afasta de Deus com relação ao chamado é a omissão. É quando nós sabemos que temos que fazer alguma coisa no reino de Deus e não fazemos. Nós preferimos nos calar, nós preferimos guardar aquele aprendizado, porque nós temos medo de falar, nós temos medo de pensar: e se eu falar e Deus não estiver falando? Será se isso que eu estou pensando vem de mim mesmo? E isso vai limitando o poder de Deus em nós. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 1 que Jeremias questionou dizendo: Senhor, eu sou criança, eu não sei falar. E ele disse: abre a sua boca, eu vou colocar as palavras na sua boca. Ezequiel, Deus disse para Ezequiel assim: olha, Ezequiel, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Ezequiel 1, eles vão saber que no meio deles passou um profeta. Então nós não podemos nos omitir. Essa frase que eu gosto muito dessa frase. Na obra de Deus é melhor errar por ação do que por omissão quanto à vontade de Deus. É melhor você errar tentando do que você errar se omitindo. Então nós temos que aprender que muitas vezes nós estamos carregando o estigma de fugitivo de Deus. É aquelas pessoas que muitas vezes fogem da vontade de Deus, fogem do chamado de Deus. Muitas vezes Deus pode até entender o nosso não. O que muitas vezes Deus não entende, não aceita, é a omissão. Então nós temos que aprender que a nossa vida não pode ser uma vida de fuga de Deus. Eu tenho chamado, você tem o chamado, e eu e você temos que aprender a nos dispor nas mãos do Senhor, porque com isso muitas vezes a omissão está nos afastando de Deus. Isaías 59 é bem claro: a mão de Deus não está encolhida, o ouvido de Deus não está surdo, mas o meu pecado faz separação entre Deus e mim. Então é por isso que eu e você não podemos nos omitir. E omissão também fala-se de indiferença. O que é indiferença? Que não se importa. É aquela pessoa que é apática, é aquela pessoa que é fria, que é insensível, né? E muitas vezes nós passamos de largo em muitas situações. São aquelas pessoas que muitas vezes não falam de Deus e nem mesmo motivam aqueles que estão falando de Deus. É aquela pessoa indiferente. Você já viu aquela pessoa que não faz e atrapalha quando você quer fazer alguma coisa? Então nós temos que aprender a vencer tudo isso. São pessoas que nunca participam de nada, que significa um compromisso com a obra do Senhor. Eu e você não podemos ser omissos, eu e você não podemos ser indiferentes, porque um dia nós vamos ter que prestar conta, não é para pastor, não é para líder, nós vamos ter que prestar conta, é para o Todo-Poderoso. Abra lá em Ezequiel para você ter uma noção. Ezequiel 33, o verso 1. Ezequiel 33, verso 1. Esta palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, fale com os seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra
e o povo dessa terra escolher um homem para ser sentinela. Olha para a pessoa do seu lado e diga: você foi escolhido. Amém. E se ele vir, você já chamou, né? E se ele vir a espada vindo contra a terra e tocar na trombeta para advertir o povo, preste atenção, se ele viu o mal chegando e avisar, então se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável por sua própria morte, uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Então, ponto. Se eu vi o mal vindo, avisei, a pessoa não tomou atitude e se arrependeu, eu não tenho culpa do sangue dele, eu não tenho culpa dele ter morrido no erro. Mas, se, a verso 6, se a sentinela vir, chegar a espada e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrer por causa da sua iniquidade, mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Filho do homem, se eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar, para dissuadi-lo dos seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que ele se desvie dos seus caminhos, e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade, e você estará livre da sua responsabilidade. Muito sério esse texto. A Bíblia diz que nós temos que, Jesus disse, ide por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê vai ser salvo, o que não crê vai ser condenado. Então nós temos uma comissão, nós temos uma responsabilidade, algo que foi imposto a nós, como Paulo disse, a mim foi imposta esta obrigação, e há de mim, se eu não anunciar a palavra. Então a gente pode ver que Deus esperava uma resposta de Jonas, mas ele preferiu o silêncio. Ele preferiu a omissão, ele preferiu jogar o negócio para debaixo do tapete. E tem muito crente achando que Deus esqueceu que ele, deixa eu reformular, tem muito cristão pensando que Deus não se lembra mais que chamou ele para a obra. E tem muitos aí que estão se desviando após os seus próprios caminhos, achando que Deus abriu mão dele, achando que Deus deu uma, vamos dizer assim, uma liberação, dizendo: você pode ir, eu não quero mais você para a minha obra. Se esquecem, uma hora o negócio aperta. Então nós temos que aprender a não ser indiferente. E quem é indiferente muitas vezes finge que é com ele que Deus está falando ou agindo. A pessoa é diferente, aquela pessoa que vem na igreja, ela pensa assim, fala assim: nossa, se o meu pai estivesse aqui, essa palavra é para ele. Nossa, se o João tivesse vindo aqui, essa palavra é para ele. Se a Maria tivesse vindo aqui, essa palavra é para ela. Não, essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Porque se o João, a Maria, o Paulo, o Pedro não veio hoje, é porque éramos nós que tínhamos que estar ouvindo essa palavra. Na verdade, aí você fala assim: dura palavra. Eu também acho que é dura, mas é melhor ser corrigido do que viver andando nos seus próprios caminhos. Porque Deus corrige porque Ele ama. Na verdade, nós tivemos um testemunho, ele encaixou, o testemunho do irmão França encaixou certinho. Se ele se cala, trazendo ali, fazendo ali o papel dele de cristão, com certeza Deus ia cobrar o sangue daquela moça de 26 anos, uma moça nova, mas que já enveredou para os caminhos errados. Então, bem-aventurado foi ele de ter aberto a boca. Então, nós temos que entender que há um clamor no coração de Deus por almas. Deus está clamando por almas, e a gente pode ver que a principal obra da igreja é proclamar o Evangelho, é falar ao mundo da necessidade da salvação. Eu fico vendo hoje a gente espera que o desviado que não conhece Jesus venha à igreja. Mas Jesus ele fez diferente. Ele diz: olha, ide por todo mundo. Não é eles que têm que vir, somos nós que temos que ir. Quando nós formos, você pode ter certeza que virão. Mas nós muitas vezes esperamos,
Ficamos preocupados só conosco mesmo. E nós temos que entender: não podemos errar na obra de Deus por omissão. Omissão é não agir quando se esperaria que o fizesse, deixar em esquecimento. A gente esquece, mas Deus não esquece. Não é verdade? Deus, ele tem a memória de elefante, vamos dizer assim. Ele é todo poderoso, ele é soberano, ele é grande, ele é o eu sou, eu Shaddai, ele não esquece. Então, como eu já disse aqui, o texto de Ezequiel disse, né? Vamos ser responsabilizados por aqueles que foram levados ao inferno, e não, se não avisamos os incrédulos. Imagina, chega lá no céu, tem lá a reunião, sei lá como vai ser, né? Aí tem a fila lá, vamos imaginar aqui, eu estou imaginando comigo mesmo. Vamos supor que seja assim, tem a fila lá e está na hora de prestar conta. Aí tem vamos supor lá, um anjo está com o boletim, não. Dossiê, o relatório, com a lista, né? Na mão, de toda a nossa vida, desde antes do nascimento até o dia da morte. Aí chega lá e está tudo anotadinho. Fala para o seu irmão, tem um anjo anotando. Isso eu estou dizendo. Amém? A Bíblia é você não, a Bíblia não pode. Está tudo anotado. Aí chega lá no céu, pensa que vai passar direto, né? Fala, não pode ir. Opa! E aquela vez que eu te mandei você falar do meu amor, você não falou? Aquele dia lá na sua escola, aquele dia lá no seu trabalho, aquele dia na rua, aquele dia no ônibus, aquele dia na igreja, e você não falou. Aí Deus fala assim: você vai ser cobrado pelo sangue dessa pessoa. Por isso nós não podemos nos preocupar só conosco mesmo. Nós estamos aí no carnaval, né? Muitas igrejas estão em retiro, e eu tenho certeza que estão orando. E no término aqui nós vamos orar, quebrando, pedindo a Deus para quebrar os males, né? Tanta morte que acontece, tanto acidente nas estradas que acontece, mulheres engravidam, pegam, homens e mulheres pegam doenças venéreas, né? E aí fica só um rastro de vergonha e de dor para trás, porque se afastaram de Deus por um período, 4 dias, mas um dia com o Senhor como se fosse 1000 anos. É melhor estar um dia, disse o salmista, na casa do Senhor, do que 1000 em outro lugar. Então é melhor nós passarmos feriado, o resto da nossa vida, na presença de Deus, porque é melhor estar com o Senhor do que viver esse mundo lá fora. Então nós temos que aprender, e nós não podemos parar, nós não podemos preocupar-nos só conosco mesmo. Abra em Ageu capítulo 1. Ageu, duro é achar Ageu, né? Mas tem, vamos achar que tem. Achei. Chorinhos no celular? Ageu capítulo 1, verso 4. Vamos ler o verso 1 em diante, para entendermos o texto. Texto fora do contexto é pretexto para heresia, né? Ageu capítulo 1. Pode achar aí. Está de Gênesis Apocalipse. 1. No primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Vejam, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde seus caminhos os levam. Subam um monte para trazer madeira, construam um templo,
para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, e eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E o porquê fiz, pergunta o Senhor dos Exércitos, por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Amém? O que eles estavam fazendo aqui? O templo estava destruído, eles precisavam reconstruir, era uma ordem de Deus naquele momento. E o que eles estavam fazendo? Preocupando-se consigo mesmo, só com a própria casa deles. Eu não estou falando de templo, de pau, de pedra, de madeira, de concreto. Eu estou falando aqui que nós não podemos nos omitir com relação a vidas, com relação a almas. Então nós temos que deixar a negligência de lado e entender que quando Deus chamou esse povo aqui, o verso 4 diz: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto minha casa continua destruída? Você já percebeu que a gente preocupa muito com o nosso conforto? Não é verdade? É só o nosso conforto, é a melhor roupa, é a melhor casa, é o melhor carro, é o melhor de tudo que a gente deseja. E Deus tem o melhor para nós, mas por isso a gente meio que inverte os valores de Deus. Os valores de Deus é reino e justiça primeiro, amém? Então é melhor almas irem para o céu, porque o carro, a casa, o dinheiro vai ficar. E quando você já viu quando tem gente que morre e deixa alguma coisa, o pouco que ficou gera briga, gera contenda. Um dia eu brinquei aqui, que se Deus quisesse me matar naquele instante momento, ninguém poderia questionar. E meu pai ali pega e brinca, fala: se você morrer agora, o seu carro é meu. Aí a minha esposa lá atrás pegou: opa, o carro é meu. Aí eu falei: tá dando briga antes de eu morrer, então eu vou ficar vivo. Não é verdade? Então nós temos que entender que nada vai ser levado para o céu, a não ser almas ganhas para o Senhor. Então nós temos que aprender que muitas vezes a obra é tão vasta, é tão grande, é tão extensa, o que falta, sabe o que é? Trabalhador. Jesus disse assim: então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aí ele dá uma orientação: peçam, ou seja, orem. Ore porque para que o Senhor da colheita envie trabalhadores. Então esse é o papel da igreja: dizer: Senhor, levanta profeta, levanta pastor, levanta ministro de louvor, levanta homens e mulheres que tenham coragem de dizer: assim diz o Senhor. Esse é o papel nosso, é o papel de nós orarmos, dizer: Deus, levanta um profeta para falar com o nosso presidente, levanta um profeta para falar com o meu esposo, com minha esposa, e assim sucessivamente. Somos nós que temos que orar. Tem alguém na sua família e às vezes você já falou e ele não ouviu? Você já viu que a Bíblia diz que profeta em casa não tem honra? Profeta na sua casa não tem honra. O ditado do mundo diz: santo de casa não faz milagre, casa de ferreiro espeta de pau. Então, se você já falou e a pessoa não atentou, não acatou a orientação, é hora de você dobrar o seu joelho e dizer: Deus, eu já falei. Agora eu peço que o Senhor levante outra pessoa, não importa se vai falar a mesma coisa que o Senhor já me usou, mas às vezes através da outra pessoa ela vai ouvir e ela vai entender que é o Senhor que está falando através de mim e através daquela pessoa. Então nós temos que aprender a orar, dizer: Senhor, levanta obreiros, levanta missionários. Nós estamos precisando de missionários. A igreja do Senhor precisa de missionário, porque o que tem de igreja sendo perseguida aí, tem uma igreja que está sendo perseguida onde que é, meu Deus? Tem aquele povo lá do Boko Haram, como é que chama? Vocês estão assistindo? Na África, né? Boko Haram é um grupo extremista lá que está sendo dizimando a igreja católica, a igreja evangélica, está matando os cristãos. E aí morreu um guarda lá, obviamente, na França, morreu um guarda e todo mundo se movimentou em favor dele, mas ninguém vê, a mídia não mostra, Então a gente tem que aprender a orar: Senhor, levanta profeta,
Levanta obreiros, para que o nome do Senhor seja glorificado. Na minha casa, eu e a minha casa possamos servir ao Senhor. Amém? Isso é papel nosso, porque Jesus ele disse aqui: peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Então é papel nosso. Dizer: Deus, ó, levanta profeta nessa cidade de Goiânia, no Brasil, no estado de Goiás. Levanta homens e mulheres que tenham coragem, homens e mulheres que não se corrompam por causa do dinheiro, porque o que tem de pastor, o que tem de obreiro se corrompendo por causa dessa porcaria de dinheiro, que muitas vezes está se corrompendo, está buscando mais o dinheiro, está deixando o reino de Deus de lado. Então Deus está procurando que pessoas que se coloquem na brecha. Ezequiel 22:30. Volte lá em Ezequiel. Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Amém? Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Deus procurou um que se colocasse na brecha, e aqui diz, olha de novo: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Olha que terrível. Deus procurou um para que uma cidade, um povo não fosse destruído, e ele não encontrou um que estivesse atento, não estivesse ali disposto, e não tivesse amor. Porque eu digo que para fazer a obra do Senhor tem que ter amor. Porque se você não tiver amor, a nossa recompensa não é essa terra. A recompensa de quem faz obra do Senhor é no céu. É no céu que você e eu vamos ser galardoados, presenteados pelo Senhor. Por isso que é difícil a pessoa realmente se dispor para fazer alguma coisa na obra do Senhor. Porque às vezes ela não vai ter dinheiro, ela não vai ser recompensada financeiramente como ela esperava que fosse. E entender também que não podemos fazer pelo dinheiro, né? Então a gente pode ver que Deus está esperando que nós nos coloquemos na brecha. Até o pastor Luiz trouxe uma mensagem na terça-feira passada, praticamente sobre isso, falando sobre a Torre de Babel, falando que quando o povo trabalhava junto, eles cresciam. Então a gente tem que aprender que nosso Deus está procurando pessoas que se coloquem na brecha. Não seja omisso, porque a omissão afasta a minha e você de Deus. A indiferença nos afasta do Senhor, porque a Bíblia diz em Romanos 10:14: como ouvirão se não há quem pregue? Abre aí para você ver em Romanos 10:14. Capítulo 10. O verso Romanos 10:14. Amém? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés do que anunciam boas novas. Como vão invocar em quem eles não creem? Como vão crer se não sabem? A Bíblia diz que o povo perece porque falta conhecimento. Então tem muita gente que perece, não é porque quer, porque não conhece a verdade. E cabe a mim, cabe a você trazer a verdade para essas pessoas. Eu fico vendo que muitas vezes a gente fazia coisa errada. Não sei se com isso aconteceu com você. Antes de conhecer a Cristo, você achava que fazia tudo certo. Depois você conhece a verdade, aí você fala: não, mas a vida inteira eu pensei que eu estava certo. Agora eu conheço a palavra e a palavra diz que eu estava tudo errado. Já aconteceu isso com você?
Isso acontece. Então tem muita gente aí no mundo afora e está perecendo porque está achando que está fazendo certo. É aquele cego espiritual. É como Paulo, né? Paulo disse em Atos 9 que quando ele ia para Damasco, ele teve um encontro com o Senhor e ele percebeu que aquilo que ele achava que era certo, na realidade não era. E tem muito cristão desse jeito, tem muitas pessoas aí fora enganando-se a si mesmo, achando que está certo. E essa é a pior prisão para a pessoa. É o que a mídia muitas vezes faz, manipula tanto a informação que muitas vezes as pessoas elas estão seguindo a vida dela. Você já viu o gado? O gado ele vai para onde você manda ele ir. Muitas vezes por falta de conhecimento da palavra do que está acontecendo no mundo, nós somos enganados pelo inimigo. Então, como vão ouvir se não há quem pregue? Como? Fala assim para o seu irmão, como se você fica calado? Amém? Como? Né? E é interessante que quando você aceita aquilo que Deus tem para você, Deus capacita. O problema nosso é que nós somos muito medrosos. Nós sempre achamos que Deus, para Ele agir, Ele vai derramar um fogo do céu, vai fazer um anjo cair, vai aparecer um anjo. O anjo que caiu foi Lúcifer. Eu sempre brinco aqui que a única coisa que cai do céu é raio, chuva, Lúcifer, e de vez em quando cai nos aviões. Só o que cai do céu, né? Então, não espere acontecer um grande milagre, alguma coisa escandalosa para você dizer, olha, Deus está mandando dizer para você que Ele te ama. Deus está mandando dizer para você que Ele quer mudar a sua vida. Porque a gente pode ver que quando Deus nos chama para cumprir o ID dele, Ele vai dar poder, Ele vai dar sabedoria, Ele vai dar entendimento, Ele vai dar ousadia para a gente falar. Então a gente sempre, é aquela velha história, a gente sempre tem que dar o primeiro passo. É dizer, Deus, como Isaías disse, eis-me aqui, envia-me. Aí você pode ter certeza, Deus vai colocar a palavra certa na sua boca. Tem dia que eu oro para as pessoas, ou até mesmo na pregação aqui, eu falo, depois que eu vou pensar, eu falo, meu Deus, que saiu da minha boca não estava escrito, e eu nem pensava que ia sair aquilo. Por quê? Pelo simples fato de estar na posição que Deus chamou você para estar. Então, não espere, não estou dizendo que não precisa fazer, mas não espere ter um diploma de uma teologia, de um conhecimento bíblico mais aprofundado para se dispor nas mãos do Senhor. Se dispõe nas mãos do Senhor com o pouco que você sabe. Eu me lembro bem de uma história, eu já contei essa história aqui várias e várias vezes na igreja. Diz que tinha um grande orador, um grande pregador, falava bem, tinha homilia, tinha homilética, falava, tinha conhecimento de teologia e sabia de tudo, e estava no plenário e ele pegou e leu o Salmo 23. E ele leu o Salmo 23, todo mundo ovacionou, bateu palma, né? Ficou daquilo. Depois passa-se a palavra para um senhor, um homem de oração, humilde, não sabia nem ler direito, não sabia nem falar direito, mas orava, mas temia a Deus, se consagrava ao Senhor, leu o mesmo Salmo, leu o Salmo 23. A diferença foi que quando ele terminou de ler o Salmo 23, todo mundo estava chorando pela unção de Deus que tomou conta daquele plenário. Então, quando você tem unção, e ali a unção com conhecimento, o milagre acontece. Então não adianta nada eu ter só o conhecimento, mas não ter a manifestação da glória de Deus, não ter a manifestação do poder de Deus, porque a Bíblia diz que vai convencer o homem, não é muito falar. O que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. E se você ver Isaías 61, lá diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Abra lá para você ver. Isaías 61. Isaías 61. Amém? O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado,
anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e a dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. O Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, e Ele me ungiu. Para que Ele me ungiu? Para levar as boas novas aos pobres, trazer cuidado aos quebrantados e anunciar liberdade aos cativos. Então o Espírito do Senhor, Ele faz morada, como Paulo diz, não é simplesmente como tem muita gente ali. Eu vi uma frase, uma charge, muito engraçada. Tem uma charge que corre no Facebook, ela é do Batman, e o Batman está de frente do Robin, e o Robin, aí eles colocam aqueles balãozinhos e escrevem alguma coisa, cada um escreve, e o Batman está fazendo assim para dar um tapa na cara do Robin. E está escrito no balãozinho lá da charge, está escrito que o Robin está dizendo assim: essa igreja não tem fogo, não? Aí o Batman está com a mão assim virada para dar um tapa na cara dele, dizendo assim: aqui é igreja, não é inferno. Então tem muita gente que está querendo ir para a igreja simplesmente para ter uma manifestação, uma experiência espiritual, mas vira a porta fora, continua pecado no coração. É bom receber poder de Deus, eu quero ter poder de Deus, eu quero que você tenha poder de Deus, mas não adianta ter a manifestação de Deus e continuar no pecado, não adianta. E o que está acontecendo é isso hoje: as pessoas caem no poder da unção de Deus, que realmente quando elas se manifestam é maravilhoso, mas não muda caráter, as pessoas não mudam, não adianta nada. Isso fala do seu irmão, não adianta. Amém? Então, nós temos que aprender. O Espírito do Senhor está sobre mim, não é só para me falar em línguas. O Espírito do Senhor está sobre mim, não é só para profetizar. O Espírito do Senhor está para levar as boas novas aos pobres, trazer liberdade aos que estão cativos. E o Espírito do Senhor, diga assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Amém? Ele está sobre você, Ele faz morada em você. Então nós temos que aprender a usar esse poder de Deus sobre a nossa vida. Fique de pé, em nome de Jesus. Não vou me alongar, nós vamos orar. Então nós vimos aqui uma coisa que nos afasta de Deus: omissão. Não seja omisso. Amém? Feche seus olhos, nós vamos estar orando, vamos dizer: Deus, eu não quero ser omisso, eu não quero me afastar do Senhor através da minha omissão. Amém? Então você e eu vamos dizer: Deus, tem misericórdia de mim, me usa, eu me disponho nas tuas mãos. Aí você vai orar e vai dizer: Deus, levanta também obreiros para a seara do Senhor. Feche seus olhos. Pai querido, Deus Altíssimo, nós estamos aqui no nome de Jesus, crendo, ó Deus, que o Senhor está aqui. Nós não queremos, ó Deus, nos afastar do Senhor. Nós não queremos, ó Deus, quebrar, Senhor, a nossa comunhão com o Senhor. Tua palavra diz em Tiago: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Nos ajuda a nos aproximar mais e mais do Senhor, ter mais intimidade, ter mais comunhão com o Senhor, e não ser omisso, não ser negligente como Jonas fez. Ó Deus, Jonas, ó Deus, o Senhor esperava que ele fizesse alguma coisa e ele não fez nada. Ele simplesmente se mostrou indiferente, virou as costas para o Senhor, não disse sim nem não. Eu da minha parte digo sim. Eis-me aqui, Senhor, usa-me, Senhor, em tempo e fora de tempo, não importa dia, não importa a hora. Eis-me aqui, Senhor, ó Deus, usa a minha vida, usa o que sou, para a edificação de outras vidas, e que outros possam te conhecer, e outros possam saber que o Senhor é Deus, Pai. Porque eu não quero ser pego, Senhor, ó Deus, um atalaia que vê o perigo e não avisa. Eu quero ver o perigo e quero avisar, para que eu não seja, ó Deus, cobrado no sangue de ninguém. Por isso, Senhor, nos dá ousadia, nos dá coragem, ó Deus, para falar do amor do Senhor, nos ensina a amar a alma, ó Deus, porque a tua palavra diz que quem ganha a alma é sábio. Ó Deus, quantos estão se afastando do Senhor nesses dias, ó Deus, por falta de conhecimento, mas eu peço no nome de Jesus, e o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, e ajuda o teu povo a adquirir conhecimento, para que não seja levado
sua missão.